Fala galera, bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Se vocês já instalaram o iOS 15, vocês devem estar se perguntando se você precisa fazer alguma coisa além da instalação. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas funções que vocês necessariamente precisam alterar depois da instalação do iOS 15 para que seu iPhone fique um pouco melhor, ele rode mais rápido, economize um pouco de bateria e questões nesse sentido. Beleza? Então vamos passar aqui pelas dicas. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal para muitas novidades sobre iOS, sobre alguns itens de tecnologia. Então bora lá. E a primeira dica é com relação ao Safari. Se você vier aqui em ajustes, vem aqui embaixo até Safari e desce até ocultar endereço de IP. Isso daqui é para você conseguir bloquear alguns rastreadores de ficar localizando seu endereço de IP, aonde você está acessando. Se você tem TIM, Claro, Vivo, etc., eles conseguem fazer tudo isso pelo seu endereço de IP. Então isso daqui você tem que manter ativado, não deixa desativado, porque aqui é o que a Apple diz. Seu endereço de IP pode ser usado para determinar informações pessoais, como sua localização. Para proteger essas informações, o Safari pode ocultar o endereço de IP. Então por isso que é importante estar com essa função aqui ativada. Bom, e uma outra coisa que com o iOS 15, todos tiveram aqui a barra alterada aqui para baixo. No começo eu sofri bastante, como eu estou há muito tempo já com o beta rodando no meu celular, eu não tive nenhum problema depois porque eu já me acostumei. Então, mas mesmo assim algumas pessoas não gostam que a barra esteja aqui embaixo. Então, se você quiser alterar isso, basta clicar aqui nos dois azinhos, né? E ele vai abrir aqui uma opção para você, que é mostrar barra de endereço superior. Se você alterar isso, ele vai voltar aqui para o iOS antigo, né? Digamos assim, para o iOS 14 que tinha a barra aqui na parte superior. Eu prefiro ainda manter a barra na parte de baixo, porque eu já me acostumei bastante com essa barra na parte de baixo, justamente até porque ajuda muito a fazer essas mudanças aqui na parte de baixo da tela com relação às páginas que você tem aberta. E se quiser alterar isso na parte de ajustes, vocês também conseguem fazer isso. Basta vir aqui ajustes, você busca aqui Safari, vocês vão ver aqui ó, você tem abas, então barra de abas ou aba individual que você vai ter aqui, você consegue alterar tanto para um quanto para outro, tá? E é o mesmo tipo de alteração basicamente. Como eu disse, se você acabou de instalar o iOS 15, eu sei, é difícil se acostumar, mas dá uma chance para essa barra aqui embaixo, porque eu acho que vale muito essa experiência e você vai se acostumar bem com isso. Falando também em privacidade, se vocês saírem daqui, vierem até iCloud, nessa retransmissão privada, ela ainda está em beta do tempo que eu estou gravando esse vídeo. Pode ser que você tenha algum problema ou não. Isso daqui vai esconder o seu endereço de IP e também a sua atividade na internet. Então é por isso que você precisa manter isso habilitado. Por mais que esteja ainda numa função beta, traz mais benefícios do que malefícios se você ativar isso até mesmo na versão beta. E se você entrar aqui, ó, localização de endereço de IP, você pode manter aqui, manter localização geral ou usar país e fuso horário. Você ainda tem uma coisa muito mais genérica aqui para você conseguir manter a sua privacidade na navegação da internet. Outra dica aqui na parte de buscar o meu iPhone, se vocês vierem aqui na seção e clicar em cima do seu dispositivo, por exemplo, eu estou clicando aqui em cima do meu iPhone e eu consigo colocar aqui a notificação quando esquecer ele para trás em algum lugar. Então se eu esquecer ele na academia ou algum lugar específico, eu vou receber uma notificação. E eu posso até escolher aqui não notificar apenas quando no meu endereço residencial, por exemplo, ele foi esquecido. Então se eu esquecer no meu endereço residencial, ok. Se eu esquecer em qualquer outro lugar, eu vou receber uma notificação de que eu deixei esse celular para trás. Ou também os meus dispositivos Apple, como o AirTag, o Apple Watch e coisas nesse sentido. Essa é uma dica bem valiosa. Se você vier aqui em acessibilidade, vocês vão notar que aqui tem ajustes por app. E com isso você pode adicionar, por exemplo, o aplicativo da Amazon aqui, que ele não tem um modo noturno. E aí eu consigo entrar aqui no aplicativo da Amazon e, por exemplo, colocar aqui em versão inteligente e ativar a versão inteligente, certo? Quando eu entrar agora no aplicativo da Amazon, ele vai logar aqui, vocês vão ver que ele está em um Dark Mode. Tudo bem, ele é uma coisa meio que configurada aqui por trás, ele não vai ser Dark Mode em todos os sentidos. Mas se você costuma utilizar o Dark Mode, pode ser que essa inversão inteligente aqui que você consegue fazer é deixar alguns no Dark Mode. Você consegue também
deixar em texto negrito, texto maior, configurar alguns botões, algumas coisas nesse sentido. Então você consegue fazer isso de forma mais direcionada aqui para determinados aplicativos. Outra coisa dentro de iCloud aqui que precisa ser mudado é quando você entra em iCloud e o iCloud Backup, você pode fazer backup do iCloud e fazer backup via celular, rede de celular. Ou seja, isso daqui vai consumir absurdamente a sua bateria e também vai consumir absurdamente a sua linha de telefone, né? Aquele plano que você contratou. Porque esse daqui ele vai mandar todo o seu backup para o iCloud, mesmo você utilizando uma rede de celular e não uma rede Wi-Fi. Por isso eu aconselho que tire essa função aqui, porque isso daqui não é útil, todas as pessoas estão conectadas ao Wi-Fi o tempo todo, então acredito que você também vai estar conectado ao Wi-Fi em alguma hora do seu dia e por isso deixa para fazer o backup quando você estiver conectado na sua rede Wi-Fi e não utilizar os dados de celulares. Muito importante isso aqui, pessoal. Uma das dicas que fazem você economizar a bateria, e eu diria que é uma das essenciais, é com relação às notificações. Então, se você não precisa de notificações de determinados aplicativos, eu aconselho que tire essas notificações. Mas você pode também fazer o quê? Vir aqui nessa parte de notificações e habilitar aqui um resumo agendado. Então, com esse resumo agendado, você basicamente vai colocar as informações aqui de quando que você quer o resumo e de quais aplicativos você quer esse resumo. Com isso você pode selecionar aqui em quais tipos de aplicativo, por exemplo, eu não preciso que o AliExpress tenha alguma notificação para mim aqui que eu precise acessar, por exemplo, entre 8 e 6 da tarde, né? Então não preciso que o AliExpress me notifique, não preciso que a Americanas me notifique, não preciso que a Magalu me notifique. Então se você não quiser, de fato, excluir todas essas notificações para o seu celular não ficar aparecendo na tela, você pode colocar aqui para que ele te avise em determinado horário, um resumo, faça um resumo para você e aí nesse horário, depois de você ter trabalhado, depois de você ter se concentrado em todas as suas atividades, você vai lá e abre as suas notificações para ver se tem alguma promoção, alguma coisa desse sentido. Então acho que esse resumo agendado aqui faz muito bem ativar ele e organizar direitinho para que você receba os seus resumos e não seja atrapalhado no dia todo. Uma das coisas legais aqui que eu já utilizava para a leitura de mensagens, por exemplo, é aqui na parte de notificações, né? E aqui ler notificações. Eu costumo utilizar muito os meus AirPods, às vezes eu estou na academia ou estou andando pela rua e não quero pegar o celular justamente para ver essa notificação. E com isso eu estou escutando alguma música ou algum podcast e eu sou interrompido no momento para receber uma notificação que para mim pode ser que seja muito interessante ou pode ser que não seja tão interessante. Então por isso você pode vir aqui em notificações, clica ler notificações e aí você faz com que a Siri leia essas notificações para você quando você estiver com fone de ouvido, por exemplo. E com isso você também consegue aqui selecionar qual tipo de aplicativo que você quer que essa leitura seja realizada. Então eu tenho mensagens, mapa e coisas neste sentido, tá? Você pode selecionar aqui o aplicativo do seu gosto e ele vai ler a notificação para você assim que ela for recebida. Bom, e com o iOS 15 todo mundo sabe, eu acho, daquela função do texto, né? Quando você vai para alguma foto ou quando você pretende tirar alguma foto. Então eu vou entrar aqui em câmera e vou deixar aqui, por exemplo, uma parte de texto aqui no meu iPad e vocês vão ver que ele começa a destacar esse texto aqui. E quando ele destaca esse texto, você consegue copiar esse texto e etc. Então é uma função muito boa que a Apple trouxe aqui nos iPhones e que as pessoas vão conseguir fazer um bom uso dele. Mas eu não aconselho que vocês deixem essa função aqui habilitada no iPhone à torta e à direita. Por quê? Porque ele vai ficar buscando aqui algum texto, algum tipo de texto para ele reconhecer. O que não é muito legal quando você vai tirar alguma foto, alguma coisa nesse sentido. Ele vai sempre buscar por algum texto, ele vai ficar aparecendo aquela partezinha na câmera. Então por isso eu aconselho que vocês desabilitem apenas, porque não vai abrir a câmera ali, por exemplo. No meu caso, eu nunca abro a câmera para buscar algum texto ou para fazer a cópia de algum texto. Eu sempre abro a câmera para bater a foto daquele texto mesmo. Se eu quiser copiar, eu copio depois. Então por isso eu aconselho que vocês venham aqui em ajustes, venham até câmera. E aí tira essa parte aqui de texto ao vivo. Isso daqui vai ajudar também a você economizar um pouco de bateria, porque seu iPhone não vai ficar se esforçando tanto quando você abrir a câmera para encontrar algum tipo de texto. Para aqueles que têm dúvidas ainda se isso não vou conseguir utilizar essa função, não. Se você vier aqui tirar uma foto, por exemplo, você ainda assim, quando acessar essa foto,
vai ter a possibilidade de buscar esses textos. Então você vai ter a possibilidade de buscar esses textos aqui, da mesma forma, copiar e colar. Muito mais fácil você tirar a foto e depois vai lá e copia o texto que você quer colar. Não ficar toda hora tendo que abrir a câmera para buscar algum texto para você. Essa é a minha opinião sobre essa função no iOS 15. Apesar de ser muito boa, ela não precisa ficar habilitada. Mais um ajuste muito importante aqui que vocês precisam fazer. Entra aqui em ajustes, vem aqui na parte de privacidade e desce até essa parte de registrar atividades em aplicativos. Com isso, você habilita essa função aqui, porque ele vai salvar um resumo de 7 dias sobre quando apps acessam seus dados, como sua localização ou microfone, e veja quando os apps ou sites que você visita dentro dos apps contatam domínios. Então, salva essas atividades aqui, porque depois você vem aqui e pode dar uma conferida se um aplicativo está te rastreando, se ele está acessando seu microfone e etc. Muitas pessoas têm, às vezes, muitas suspeitas, muitas dúvidas de alguns aplicativos. Registre isso daqui por 7 dias, depois vem aqui e confere essas atividades que foram registradas no seu iPhone para saber se você precisa restringir acesso de alguns aplicativos também, né? Eu acho que é basicamente isso, galera. Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Se vocês gostaram, não esquece de se inscrever aqui no canal. Já deixa um like aí no vídeo. Deixa aí nos comentários aquilo que vocês têm dúvida do iOS 15. Talvez eu consiga ajudar vocês em algum sentido. Também dá uma olhada aí no canal, porque tem bastante conteúdo relacionado ao iPhone e outras coisas muito legais aí relacionadas à tecnologia. Beleza? Obrigado, valeu!